Olá, meus caros, comentário aqui no canal Pregador Bruno G. Nessa oportunidade eu quero falar sobre pobre na igreja. Isso mesmo. O quanto o sujeito, a pessoa necessitada, sofre dentro da instituição religiosa, que deveria justamente fazer o contrário, acolher essa pessoa, tratar com carinho, se tiver condições financeiras, ajudá-la, pois isso é o que manda o Evangelho, a boa nova de Cristo. Inclusive, Jesus falou que quando a gente vê alguém sem veste, sem o que comer, sem o que beber, se der algo para essa pessoa, ou suprir sua necessidade, ou se dar um simples copo d'água para ela, já está fazendo para o Senhor. Porque o Senhor, Ele gosta, quer que de fato as pessoas necessitadas sejam supridas por aquelas que têm condições. Inclusive Salomão já falava há muito tempo atrás que aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus e Deus pagará o seu benefício. E também a própria palavra de Deus nos dá a entender que amar o próximo a nós mesmos é exatamente se colocar no lugar do próximo e por conseguinte ajudar. Imagina numa instituição religiosa que às vezes, ou se não por certo, tem muito mais condições de ajudar do que uma pessoa só. Como diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. E na igreja tem várias andorinhas. Bom, sem delongas, vamos falar de algumas experiências, vivências, até porque eu era também pobre, né? Mas pessoas até muito mais pobres do que eu, dentro da igreja, o quanto elas eram rejeitadas, menosprezadas, o quanto elas não serviam para nada, eram como pessoas, olha, eu até diria que tivesse uma lepra, consideradas aqueles indivíduos ou consideradas aquelas pessoas que na época de Jesus eram leprosas, ficavam marginalizadas fora da cidade, não podia tocar nelas. Tanto é que quando Jesus tocou no leproso, os rabinos, judeus, criticaram Jesus, que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, porque se tornou imundo, porque a lei era essa, se tocasse em alguém que estava com a lepra ou hanseníase, essa pessoa era considerada imunda. E Jesus veio exatamente para os enfermos, para trazer a cura, e veio para tirar a imundícia, purificando aquilo que era impuro. Pois bem, essas pessoas, e até quero que eu nesse tempo presente, essas pessoas pobres continuam a sofrer. Na minha época, 2005 a 2009, qual pertencia à Igreja Pentecostal Deus e Amor, e não era só na Igreja Deus e Amor, em várias outras, porque sempre houve isto, quando a obra ela não tem um impacto mais do Espírito Santo, vira tão somente comércio. Eu estava até pouco tempo vendo, ou revendo, aquela reportagem que fizeram em 1995, e foi um pastor de Deus, eu diria, que estava na Universal e que dedou toda a prática mercantilística, toda a prática avarenta do Deus Mamon, que estava na vida, ou ainda está, do Edir Macedo e de seus conchavos. E ele citava que no início a obra era uma bênção, porque visava as coisas espirituais, ajudar o próximo, estava realmente calcada no Evangelho. Mas com o passar do tempo, ele mudou, e muito, o senhor Edir Macedo. Uma guinada para pior. Isso no âmbito espiritual, porque no âmbito financeiro foi até uma guinada muito boa, né? Foi um plus aí muito bom, um up. Ele deu à sua instituição, que hoje ele é o maior poderoso
no mundo evangélico religioso do Brasil. Tem uma fortuna avaliada de bilhões e bilhões de reais. E até hoje, inclusive, ele está aí apoiando o governo Bolsonaro. Bispo Alfredo, que eu tenho acompanhado ele, também é outro que saiu da Universal, foi mais um dos que começou a edurar as farsas da igreja. E os membros e obreiros e pessoas que lá estão com sinceridade não têm culpa. É assim a culpa, né? Pois bem, então imagina se na igreja Deus é amor já tinha essa acepção de pessoas, quanto mais no Universal da Vida, quanto mais nessas igrejas neopentecostais, nessas igrejas que são igrejas de luxo, de artistas, de jogadores de futebol. Nós temos o Neymar que participa da Igreja Batista Peniel e ele dá lá o seu dízimo. Aí, para analisar, será que o Neymar não tem mais valor ou apreço ou estima o carinho do pastor do que um membro que não tem nenhum real para ofertar? Para analisar. E isso tudo faz-nos perceber que a igreja agora é o mundo, ou que quase que sempre foi. A igreja institucionalizada virou o mundo, porque o mundo é que faz essa acepção de pessoas. Você não tem nada, você não vale nada. Você tem tudo, você vale tudo. Bom, vamos contar algumas experiências. A primeira, e não é tão assim estarrecedora no âmbito financeiro. Tratava-se até da minha própria avó. Minha avó era membro da igreja e dava o dízimo. Não era muito, mas dava lá, quase R$100 de dízimo, ou um pouco mais. Então, ela tinha, entre aspas, alguns privilégios que outras pessoas que não davam o dízimo não tinham, e que eram membro. Quando ela ficou doente, o pastor ia na casa dela dar a ceia para ela. Pastor esse que inclusive me consagrou a obreiro e que sustentou a vida de um filho que vem a ser um jornalista na cidade, inclusive pagou essa faculdade do filho no oeste de Santa Catarina com o dinheiro dos dízimos, dos votos, das ofertas dos irmãos. E hoje o filho dele não é nada, não é obreiro, inclusive casou recentemente, ou já faz algum tempo, com um outro homem, ou seja, é homossexual assumido. Então, a minha avó tinha lá a benesse, porque ela dava o dízimo. Outra irmã, que era pobre, porque não tinha muitas condições, não levavam a Santa Ceia para ela, porque ela não dava. Então, meus caros, vejam só que a pessoa tem valor por aquilo que ela tem. Inclusive, essa pessoa que não recebia a ceia acabou morrendo, eles nem foram lá fazer a visita antes dela falecer e muito menos no culto fúnebre, ou fizeram lá o culto como deveria ser feito. Um outro exemplo, eu gostava até muito de um certo homem que ia já com uma certa idade na igreja. E ele era desprezado, ele com a sua esposa, porque ele era paupérrimo. Aí muitos diziam, não, é porque ele dava problemas para a igreja, fazia confusão, berrava às vezes, gritava, não era meio comedido, dava escândalo. E não era isso não, a questão era sim do dinheiro. E tanto é que eles às vezes até dando o que eles não tinham, ainda assim eles não eram bem tratados porque não davam muito. Outro exemplo, revelações. Aí que é o grande problema, né? E para os falsários, os falsos profetas, é o seu ganha-pão. Revelações e profecias. O pobre tem revelação, tem profecia? Pergunta, o pobre tem revelação, profecia, que vai ser próspero, que vai ter 3 carros, que vai ter casa, que vai ficar rico, que vai mudar de vida? Tem profecia? Se é de Deus, tem. Se é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem revelação. Mas quando é da carne, e na maioria das vezes essas revelações, na realidade são revelamentos, e as profecias na realidade são profetadas, são do homem, então não se tem. Então, outra desvantagem.
um culto de prosperidade ou um culto de libertação. Geralmente na igreja se fazia quarta e sexta-feira. Tinha lá, a igreja quase superlotada, 150 a 200 pessoas no culto, às vezes até tendo mais, ficando em pé e tal. Era mais ou menos a capacidade do local. Quantas revelações, quantas profecias os pobres tinham. Se tinha ali 50 pobres e 5 ricos, só os 5 ricos que recebiam profecia e revelação. Chegava até a ser revelados 2, 3, 4 vezes. Eu tinha uma parente que era mais que recebia bênção. E ela dizia, hoje eu estou abençoado, meu Deus, glória a Jesus, que eu recebi 3, 4, 5, 6 revelações. Mas por quê? Olhava a aparência dela, aparentemente ela era bem de vida, então vamos dar. E ela dava, às vezes, um dízimo gordo, quando não era o dízimo gordo era a oferta gorda, quando não era a oferta gorda era o voto gordo. Então, vamos aqui investir nessa. Essa vai nos ajudar a pagar as nossas despesas. Pensávamos pastores sem vergonha, larápios, que não tem caráter, que não tem o Espírito Santo de Deus. Tanto é assim, meus caros, que muitos já sabiam como as pessoas vinham e quando as pessoas vinham, que ele só dava revelação boa para elas. Dificilmente essas pessoas, quando estavam no culto, recebiam uma revelação. E quando não era revelação, para dar voto, para dar oferta, para enriquecer essa gente. Então, o pobre tem vez dentro da igreja? Não tem. De igreja de homem não tem. Agora, sendo membro do corpo de Cristo, obedecendo a doutrina do Senhor, que amar a Ele sobre todas as coisas eu posso com a si mesmo, aí tem. Tanto é que o Senhor, Jesus, era com os pobres, ao ponto de ele dizer, bem-aventurados são os pobres de coração, que deles é o reino dos céus. Ao ponto do Senhor sempre estar ajudando um pobre. Lázaro era pobre e alcançou a bênção da ressurreição. Também nós tínhamos os próprios apóstolos que foram escolhidos, Pedro, pescador, André, pescador, pobres, tinham o seu valor no ministério de Deus. No entanto, essas igrejas dos homens, do Deus Mamon, do Deus da matéria, do dinheiro, pessoas que não têm poder aquisitivo, não têm valor algum. Inclusive até que diz respeito à consagração de obreiros, à nomeação de cargos. Se você tiver dinheiro para comprar a nomeação de cargo, seja para ser presbítero, para ser pastor, tem que ser cargo alto, título alto. Você consegue até mesmo comprar, entre aspas, a liderança de uma igreja. Você dirigir uma igreja que tenha bastante dinheiro, que vai dar uma rentabilidade. Isso é provado por A mais B, que acontece em todas as instituições religiosas, lamentavelmente, essa corrupção dos infernos. E aí? Você vai dizer que eu sou herege? Você vai dizer que eu estou olhando para o homem? Você vai dizer que eu estou errado? Se eu estou denunciando toda essa prática nefasta, nociva, que faz com que o sujeito que é de Deus, a mulher que é de Deus, se revolte, se indigne, assim como o Senhor se indignou quando viu aqueles cambistas no templo, fazendo da sua casa comércio. Porque esses vagabundos sem vergonha não querem trabalhar, não querem ralar, para ficar ganhando dinheiro, iludindo o povo, ludibriando o povo. Nunca pegaram a mão numa enxada, nunca trabalharam de servente pedreiro. Eu posso falar porque eu já trabalhei muito com isso. E o interessante é que depois ainda sai rindo da cara da gente, porque a gente não seguiu o rumo deles, não foi picareta que nem eles. Porque certa feita veio uma proposta indecorosa para mim. Olha, prega dessa forma, faz assim, faz assado, que você vai ter tudo. Você vai ter salário, você vai viajar pelo Brasil, pelo mundo, você vai conseguir. Só que mude. Exatamente porque eu não quis mudar, porque eu sei que o evangelho é desapego e equilíbrio. O evangelho é simplicidade.
que Jesus não pregou riqueza nessa terra, muito menos disse que nós teríamos uma vida dos deuses aqui. Jesus disse para nós ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Eu não aceitei a proposta. E aí, eles já até acho que saíram da Igreja de Deus e Amor, mas continuam aí, com os ministérios que eles abriram, com o dinheiro que eles arrecadavam, das sacanagens que eles faziam, né? Que é uma sacanagem. Perdoe o vocábulo, mas é isso mesmo que eles fazem. E não é com o próprio povo. Eles estão fazendo para o próprio Deus, né? E depois ainda eles chegam a dizer: ah, isso aí não quer nada com a vida, isso é vadio. Então a gente sofre duas vezes. Sofre porque quer pregar o evangelho, ensinar a verdade, não quer se corromper. E sofre com a perseguição desses sem vergonha, que não tem caráter, que não tem Deus na vida, que querem que a gente se corrompa, que a gente sirva a Satanás. Como Jesus foi tentado, Satanás disse: olha, eu te dou todos esses reinos para ti, se prostrar diante de mim, se me adorares. Para trás de mim, Satanás, só teu Deus, o Senhor teu Deus adorarás. Foi isso que Jesus fez, refutou pela palavra que estava descrita lá na lei. E a gente só assim mesmo para vencer, só com o escudo da fé, porque não é fácil. Quantos obreiros de Deus, quantas mulheres de Deus que seduziram a tentação do dinheiro, da avareza, para ter carros, mansões. Mas o que adianta? Uma hora vem a recompensa daquela impiedade, porque vem a recompensa dos ímpios, porque isso é impiedade. Tudo como semear, ele vai colher. Muitos fizeram isso e hoje estão pagando, e muito. Porque se o justo sofre, quanto mais o ímpio. Pense sobre isso, né? Então era essa reflexão que eu queria fazer, meus caros. Que o pobre, o necessitado, a igreja não tem vez. Mas diante de Deus, ele é galardoado, assim como foi Lázaro da parábola do Lázaro e do rico. O rico não ajudava Lázaro. Lázaro teria que pegar um pedaço de telha para coçar as suas lepras, ou se coçar, assim como fazia Jó. Lázaro, que quer dizer aquele que recebeu a ajuda de Deus, comia das migalhas que caíam na mesa, ou que ia para os cães. E o rico não ajudava em nada, sabendo que era para ajudar. Porque Jesus falou naquela parábola uma verdade, que o povo judeu, que era o povo rico, próspero, a nação eleita do Senhor, que era para eles ajudar o necessitado, já era mandamento já desde a época do dízimo, porque a obrigação do dízimo era exatamente para suprir a tribo de Levi, os necessitados, estrangeiros, viúvas e órfãos, e eles não faziam. E Lázaro morreu e foi recebido aos céus com os anjos. E o rico foi para onde? E a questão ali não é da riqueza, é sim da avareza. Você pode ser rico, próspero nessa vida. Agora você não pode ser avarento, egocêntrico. Você tem que repartir o pão. Você tem que vender muitas coisas e dar ao pobre. Como Jesus falou, aquele mancebo: olha, você cumpre a lei. Vai e vende tudo que tens e entrega aos pobres. E ele saiu tristonho porque não pôde cumprir isso. E o rico foi para onde? Para o Hades. Então o que adianta a avareza? Jesus depois falou certa feita também sobre o homem que ganha o mundo todo, mas perde a sua alma. Louco, nécio. Jesus também falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico, e aí na questão é o avarento, aquele que é apegado às coisas dessa vida, ir para o reino dos céus. E não vai. E não vai, inclusive, eles que estão dentro de igrejas, porque são avarentos. O Edir Macedo, como eu citei aqui, é um poderoso e já disse algumas vezes, as mansões dele é tudo de Deus. O Caio Fábio chegou a falar certa feita, o reverendo, que era da igreja presbiteriana, em conversa de Macedo, que ele disse o seguinte, que o Caio estava certo naquilo que ele pregava. No entanto, o mais certo seria isso aqui. Estava certo, mas o mais certo seria isso aqui. Ou seja, o Caio pegava o evangelho, simplicidade, salvação e tal, e o Edir Macedo começou a desvirtuar tudo e pregar sua prosperidade.
Abraço, deixa o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quando você em Deus deposita sua fé,